Imagine entrar em um campo de concentração nazista apenas por causa da sua fé. Homens, mulheres e crianças sendo perseguidos, presos e mortos por não se curvarem ao regime de Adolf Hitler. Mas existe uma parte da história que quase ninguém comenta. Os adventistas também sofreram durante o nazismo. Enquanto alguns cristãos permaneceram em silêncio, outros acabaram presos, perseguidos e até executados. E ao mesmo tempo, líderes religiosos tentavam negociar com o sistema para sobreviver. Hoje você vai entender quem foram os adventistas perseguidos pelos nazistas. O que aconteceu dentro dos campos de concentração? E a pergunta mais difícil: até onde uma igreja pode ir para sobreviver politicamente? Na década de 1930, a Alemanha estava mergulhada em crise. Então surge o regime nazista, prometendo poder, ordem e nacionalismo. Mas junto com isso veio o controle absoluto do Estado. Quem discordasse era perseguido. Judeus, opositores políticos, deficientes, homossexuais, testemunhas de Jeová, religiosos e minorias passaram a ser tratados como inimigos. Muitas igrejas decidiram cooperar com o regime para evitar perseguição, e os adventistas da Alemanha viveram um grande dilema: obedecer ao Estado ou permanecer totalmente fiéis aos princípios bíblicos. Na verdade, nem todos aceitaram se dobrar. Alguns adventistas recusaram apoiar o nazismo e acabaram presos. Outros foram enviados para campos de concentração por se recusarem a participar do exército ou jurar fidelidade absoluta ao regime. Entre os locais de horror estava o Holocausto, o campo de concentração de Dachau, campo de concentração de Buchenwald. Muitos cristãos foram torturados. Alguns morreram apenas por manterem as suas convicções. A Alemanha nazista não aceitava a lealdade acima do Estado. E para muitos cristãos, Cristo estava acima de Hitler. Interessante, mas existe uma parte desconfortável dessa história. Pesquisadores afirmam que setores da liderança adventista alemã tentaram cooperar com o governo nazista. Mas por quê? Porque tinham medo da igreja ser proibida. Algumas declarações buscavam mostrar que os adventistas não eram inimigo do Estado. Isso gerou críticas até os dias de hoje. Depois da guerra, líderes adventistas reconheceram que houve erros, silêncio e omissões. Essa é a parte difícil da história. Quando a sobrevivência institucional
entra em conflito com a verdade. A pergunta permanece, atual, até nossos dias. Uma igreja deve negociar princípios para manter as suas portas abertas? Ou deve permanecer firme mesmo diante da perseguição? Os campos de concentração eram verdadeiras fábricas de morte. Fome, trabalho forçado, tortura, execuções. Milhões morreram no regime nazista. E entre eles estavam pessoas comuns, pais, mães, idosos e jovens. Alguns adventistas judeus foram mortos apenas por sua origem. Outros sofreram por se recusarem a abandonar a fé. Mesmo em meio ao horror, relatos contam que alguns continuavam orando, e mesmo escondido. Em lugares feitos para destruir a esperança, a fé ainda resistia. A história dos adventistas durante o nazismo mostra algo profundo. Nem toda a igreja reage da mesma maneira diante do poder. Alguns escolhem o silêncio, outros escolhem a conveniência e alguns permanecem firmes até o fim. A perseguição revela o verdadeiro caráter das instituições e das pessoas, porque é fácil falar de fé quando tudo está bem. O difícil é permanecer fiel quando isso pode custar a sua própria vida. Então, se você gosta de conteúdos históricos, bíblicos, reflexões profundas sobre a fé e o poder, se inscreva no canal, porque muitas histórias contidas ainda precisam ser contadas. E lembre-se, a verdade histórica pode ser desconfortável, mas ela nunca deve ser enterrada. Até o próximo vídeo.